Bom dia a todos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja contigo, meu irmão e minha irmã. O tema de hoje é o seguinte: a prudência da vida abundante. E essa mensagem está baseada no livro de Josué, capítulo 2. Quando Josué enviou os espias para verem a cidade de Jericó. Eles foram enviados para observar a terra, para conhecer a situação do povo por trás daquelas muralhas. Sem dúvida, era uma situação muito difícil e perigosa, mas eles foram e cumpriram a missão. Apesar de todos os riscos, retornaram ao acampamento de Israel, trazendo as seguintes informações a Josué: certamente o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Josué 2, versículo 24. Não parece estranha a precaução de Josué? Por que enviar espias a Jericó? Seria porventura a falta de fé da parte do grande líder de Israel? Nós sabemos que o primeiro capítulo do livro de Josué fala da garantia da vida abundante, a atmosfera de segurança total, e ainda traz a promessa de Deus de invencibilidade. Após ouvir tais palavras, não ficamos com a impressão de que a atitude dele demonstra incredulidade naquilo que o Senhor lhe prometera? Não seria necessário apenas colocar o pé em Jericó para se apossar da terra? Ele poderia julgar dispensável exercitar uma certa cautela ou mesmo recorrer à estratégia militar, mas ele não o fez e nos legou, por meio da inspiração do Espírito Santo, a lição fundamental: a prudência da vida abundante. Esse capítulo mostra que a verdadeira fé reage contra qualquer tipo de descuido. Ela não despreza os meios, e devemos nos lembrar de que existe uma grande diferença entre crer e supor ou imaginar. Usar as promessas divinas como desculpa para não se prevenir adequadamente é tentar a Deus, como o próprio Senhor Jesus ensinou. Havia razão para Josué enviar os espias, pois Jericó era um importante ponto estratégico. Não poderia haver engano ou fracasso. E nós vemos também o exemplo da prudência na vida do Senhor Jesus. João, em sua primeira epístola, faz uma exortação: aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Como foi que o Senhor Jesus andou quando ele esteve na terra? Você sabe? Isaías escreveu em sua profecia: eis que o meu servo procederá com prudência. Isaías 52, versículo 13. Ora, se nós desejamos reproduzir o andar de Jesus, também precisamos agir com cautela. Vejamos algumas passagens do Evangelho de João, em que podemos ver claramente como o Senhor Jesus operava com precaução. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galileia. A saída do Senhor Jesus para a Galileia mostra a sua prudência, pois a situação era delicada. Alguém procurara João Batista para dizer-lhe que todos iam ter com Jesus. João então aproveita a oportunidade para explicar que o que tem a noiva é o noivo, isto é, os discípulos não lhe pertenciam, mas sim ao Senhor. E ele continua: o amigo do noivo que está presente e o ouve muito se regozija por causa da voz do noivo, pois essa alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. João esclarecera tudo muito bem. Os fariseus, porém, pretendiam tirar vantagem desse acontecimento. Esperavam, provavelmente, que os discípulos de João se indispusessem contra os de Jesus, e por isso o Senhor se retirou para longe. Podemos ver aqui a profecia de Isaías se cumprir. O Senhor era o verdadeiro dono das ovelhas. Ele era o noivo e aqueles discípulos pertenciam a ele. Nem por isso ele lançou mão dos seus direitos, mas procurou evitar um problema futuro entre os discípulos. O Evangelho de João traz outros trechos exemplares que podemos analisar. Jesus andava pela Galileia porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Capítulo 7, versículo 1.
Se o Senhor Jesus não procedesse com prudência, ele simplesmente diria algo como: meu Pai determinou o momento em que deverei me oferecer no Calvário, de modo que não morrerei antes disso. Não há necessidade de me ocultar deles ou tentar escapar das suas mãos, porque se eu morrer agora, esta é a hora. Mas a atitude do Senhor Jesus mostra a necessidade de prudência na vida do cristão. Sabemos perfeitamente que ele não estava com medo dos judeus, tampouco fugia da cruz. Ele disse que dava a própria vida para tornar a tomá-la e que ninguém poderia tirá-la dele. Ele tinha poder para entregá-la e para reavê-la. João capítulo 10, versículos 17 a 18. Mas na sua função de tentador, o diabo levou Jesus à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Então lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito, eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Você viu a astúcia do adversário? Ele citou uma passagem das Escrituras que era aplicável a Jesus. Se este se recusasse a obedecer àquela profecia, soaria como incredulidade. O Senhor cria ou não no Velho Testamento? Claro que sim. Mas por detrás daquela aparente prova da fé, existia algo mais. A prudência do mestre o levou a declarar ao tentador: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4, versículo 7. Quanta coisa realiza-se hoje sob a capa da fé. Na verdade, porém, está debaixo da sentença: não tentarás o Senhor teu Deus. Ouvimos falar de absurdos que se praticam em nome da fé entre os filhos de Deus. Entretanto, quando colocados à luz do ensino de toda a Bíblia, descobrimos que não se originam da fé, mas sim das maquinações do inimigo, levando os cristãos a tentar o Senhor. E existe uma tendência muito grande para se confundir fé com presunção. Hoje, muitos cristãos misturam as duas coisas. Como vimos, a palavra prudência significa precaução, avaliação. E quando não agimos assim, perdemos o equilíbrio. E se isso acontece, escorregamos para os extremos. E aí nos tornamos extremamente zelosos. Como Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 10, versículo 2. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O zelo equivocado pode nos levar a presumir que estamos cumprindo a palavra, quando na verdade estamos tentando o Senhor. É preciso ter prudência. Não podemos nos arriscar a menos que tenhamos uma palavra de Deus específica para fazê-lo. É possível, por exemplo, que ao termos uma necessidade real, o Senhor nos diga claramente que devemos agir de uma determinada forma para supri-la, dando-nos a garantia de que Ele nos sustentará. Num caso assim, obedecer à direção dada por Deus é uma expressão de fé. Entretanto, quando não existe nenhum direcionamento divino para arriscarmos, o maior sinal de fé é agir prudentemente e crer que o Deus Todo-Poderoso nos honrará por isso. Porque existe uma promessa. Mateus 10, versículos 18 a 20. Sereis levados à presença de governadores e de reis, e quando vos entregares, não cuideis em como ou o que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Visto não sois vós os que falais, mas o Espírito do vosso Pai é quem fala em vós. Firmados nessas palavras, muitos pregadores garantem que não precisam estudar nem se preparar para pregar, pois quem falará por eles é o Espírito Santo. E ainda que haja um pouco de verdade nessa declaração, sabemos que essa promessa não se referia à ministração da palavra, ela tinha um outro contexto. Por isso, meu irmão e minha irmã, nós precisamos ter zelo, cuidado naquilo que nós fazemos. Disse Paulo em Romanos 10, 2. Daí os absurdos que hoje ouvimos, proferidos por aqueles que operam sem a prudência tão claramente ensinada nesse capítulo 2 de Josué e, acima de tudo, na vida perfeita do Senhor Jesus. Amém?
Então, a palavra de hoje é prudência. Santíssimo Deus e poderoso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, te louvamos, te agradecemos, porque vamos refletir sobre cada atitude nossa e vamos agir com prudência, porque é o Senhor que nos dá esse exemplo e nós vamos segui-lo em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Bispa Fátima, da Igreja Evangélica Apostólica Poder de Cristo, Avenida Ouro Fino, 2212, Bosque dos Eucaliptos, São José dos Campos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja